Muito obrigada. Nossa, eu fiquei muito feliz quando a Natália me chamou, né? Então, agradeço a Natália Marcaça maravilhosa e a todos vocês do painel, porque eu acho que esse tema é essencial, né? Falar sobre desenvolvimento. E achei tão legal a fala do ministro, porque é muito legal a gente bater o martelo, mas mais legal do que bater o martelo é cortar a faixa para inaugurar. E entre bater o martelo e conseguir inaugurar é uma longa caminhada que a gente tem que percorrer junto. Então, para isso, estamos aqui para falar um pouquinho desse tema que é tão caro, né, entre nós e que a gente precisa falar do desenvolvimento das pessoas, né? E esse desenvolvimento traz desenvolvimento econômico e faz com que as coisas aconteçam. O Brasil tem pressa em relação à infraestrutura. Nós não podemos ser ineficientes. Eu acho que na fala da Marcaça ficou muito claro isso. A gente tem que fazer infraestrutura, são coisas complexas, projetos longos, complexos, e para você conseguir entregar on time, on budget, né? Dentro do prazo e dentro do que a gente orçou, é uma longa caminhada. Então, sem mais delongas, vamos começar com o governador Mauro Mendes. Governador, o Estado do senhor tem apresentado números robustos de empregabilidade, com uma das melhores taxas de desocupação do país. Parabéns para o senhor. E o Estado é líder na produção agrícola, que, inclusive, também a Natália mencionou, né, sobre os desafios em relação a isso, e que exige, portanto, muitos investimentos em infraestrutura para melhorar toda a escoação da produção. Quais os desafios que o senhor enxerga para a capacitação da mão de obra? E eu também quero saber quais são as oportunidades, se o senhor puder contar para a gente. Muito obrigada, governador. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Cumprimento a todos os presentes aqui a esse encontro, e de forma especial todos os painelistas aqui, que eu tenho a honra de compartilhar, para falar um pouco desse tema de infraestrutura, de logística e dessa área tão fundamental para o presente e para o futuro do nosso país. Eu agradeço as menções feitas ao Estado de Mato Grosso. Hoje nós vivemos lá, como algumas regiões do Brasil, um momento diferente, onde existe uma boa, excelente taxa de empregabilidade. O último indicador que saiu, a taxa de desemprego, bate na casa de 2,5%. Dados internacionais mostram que, abaixo de 3%, você já vive aquilo que é chamado de pleno emprego. Isso é um lado muito bom, extremamente positivo. Entretanto, né, isso também gera algo muito preocupante, porque existe nitidamente no nosso Estado, e já em algumas regiões do Brasil também, a falta, a escassez de mão de obra. E quando a gente fala de escassez de mão de obra, né, vem sempre aqueles de plantão, que está de plantão para trazer uma solução, mas tem que investir em qualificação. O problema é que falta mão de obra. Além de faltar mão de obra qualificada, que é algo também muito relevante nesse contexto, existe a falta de pessoas, de profissionais, para atuar nas áreas mais simples. Hoje, no Estado de Mato Grosso, nós temos empresas que estão trabalhando na área de infraestrutura, de engenharia, que elas têm que trazer de outras regiões do Brasil aquele cara, por exemplo, na rodovia, em obras rodoviárias, que opera aquele rastelo ali na hora da pavimentação. Quer dizer, é uma mão de obra absolutamente, vamos chamar assim, de baixíssima qualificação. Com meio dia de treinamento, qualquer um executa aquela função. Então, existe hoje no Brasil, e notadamente no Estado de Mato Grosso, a falta de pessoas que queiram desenvolver algumas atividades. O Brasil tem hoje uma grande concorrência do maior empregador que existe nesse país, que é os programas sociais, que têm a sua relevância, mas me permita dizer respeitosamente que nós usamos o da assistência e gerou, né, um ponto de acomodação, onde existem, notadamente, milhões de brasileiros que estão preferindo ficar nos programas sociais, trabalhar no subemprego, trabalhar sem carteira assinada, né, e aí cria um problema gigantesco para, né, as empresas que, sob hipótese alguma, vão contratar alguém, a não ser respeitando todos os limites da lei brasileira. E aí começa a faltar a mão de obra. O Brasil vive um outro fenômeno muito relevante,
que falta profissionais qualificados, falta engenheiros, né? Dados recentes, já divulgados na mídia brasileira, mostram que há um déficit de mais de 500 mil engenheiros para sustentar projetos existentes, projetos que possam ser alavancados no país, né, nas diversas regiões e estados nos próximos anos. Esse déficit de profissionais ele é problemático. Aliado a ele, nós também temos um déficit de empresas qualificadas, robustas, né? Acho que todos nós aqui nos lembramos de um fenômeno que aconteceu no Brasil há uma década atrás, aproximadamente, onde um importante movimento para conter a corrupção no país, eu acho que louvável, extremamente louvável, porém, houve um cancelamento de CNPJ. Nós deveríamos ter, né, penalizado o CPF e não penalizado o CNPJ, destruindo empresas que tinham aí um background gigantesco, né, de capacidade de execução nessa área de infraestrutura no país. Então, quando a gente começa a analisar o setor, e aqui eu estou fazendo um rápido olhar sobre a realidade brasileira, e poderíamos alongar muito, mas eu volto para o estado de Mato Grosso, né, que hoje eu tenho a honra de governar, na condição de governador, e lá nós temos um ciclo que começou já há algum tempo, há uns 3 anos, desde 2020, na verdade, né, já vai para o 4º ano consecutivo, que nós conseguimos estabelecer uma boa capacidade do governo do Estado fazer investimentos. Então, o governo de Mato Grosso, hoje, nós encerramos o ano passado investindo 19,3% da nossa receita. Esse ano, nós vamos fechar o ano, provavelmente, na casa de 18% da receita. Abrimos o orçamento de 2024 já garantido orçamentariamente e financeiramente 15% a 16%, né, para investimento. Então, quando a gente cria um ciclo perene, robusto de investimento por parte do maior, né, contratante, que em tese é o governo, né, pelas características que nós temos de investir não só em infraestrutura, mas em diversos outros setores, isso cria um ciclo positivo de fortalecimento dos atores que estão. Porque o Brasil, nas últimas décadas, nós estamos vivendo um ciclo de baixo investimento, principalmente público. Grande parte do investimento que acontece no Brasil, nos últimos anos, são privados. E esses investimentos privados também, eles são afetados pelas intempéries que acontecem no cenário político brasileiro, e nós não temos, ao longo desses últimos, vamos falar assim, 20 anos, grandes transformações da infraestrutura brasileira na maioria das suas áreas. Claro que nós temos que reconhecer que existem avanços importantes, mas muito distante das nossas necessidades, da capacidade que o país precisa ter e, principalmente, né, da importância que a infraestrutura tem para o Brasil voltar a ser um player mais competitivo, ter mais inserção, né, diminuir o custo do Brasil, tudo aquilo que nós sabemos que, nessa economia cada vez mais globalizada, numa economia que hoje faz um processo de transformação gigantesco, né, nessa migração de matriz energética. Eu acabei de chegar da COP, né, 28, nós vamos caminhar para a COP 29, COP 30, e pela primeira vez eu saí de lá com a sensação de que há algo diferente. Talvez os resultados práticos dessa teoria, que lá atrás parecia uma teoria, que hoje ninguém mais duvida que existe um movimento, né, de aquecimento e de mudança no clima no planeta, e que nós teremos que nos adaptar, né, para essa transição energética que vai mudar, de alguma forma, né, a forma de você produzir, a forma de consumir, a forma de desenvolver grande parte dos negócios que nós fazemos hoje. Dificilmente alguém será impactado. O Brasil ele está muito bem posicionado nesse setor, mas é um país que, ao longo dos anos, nós estamos sendo transformados no patinho feio dessa história. Nós temos grandes ativos ambientais, uma matriz energética absolutamente limpa, todo mundo sabe disso, e muitas vezes somos colocados como os vilões, quando a gente sabe que o grande vilão do aquecimento global é a emissão, né, do carbono a partir da queima dos combustíveis fósseis. Nos últimos anos, a gente olha para o cenário mundial, a gente percebe que
Grandes países, Estados Unidos, China, Europa, aumentaram o consumo de carvão, que sozinho responde por grande parte dessas emissões. E, às vezes, na mídia internacional, alguns atores desse cenário da questão ambiental colocam o Brasil muito na posição de passivo, isso acaba criando problemas para todos nós. Lá no Mato Grosso, nós temos um programa ainda robusto de investimento, fizemos lá uma primeira ferrovia estadual, né, que a Rumo sagrou-se vencedora, né, do processo de contratação, as obras já iniciaram, apesar das enormes dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né, e toda hora tem surpresas no Brasil, né, o Brasil não é um país para amador, quem não conhece, né, as enormes capacidades que nós temos de criar problema para nós mesmos. Ontem nós fomos surpreendidos lá com uma ação, né, da nossa Assembleia Legislativa, quer dizer, existe um conjunto de atores, parece que descompromissados com o nosso país, tomando decisões aleatórias, malucas, complicando, às vezes, esse ambiente de segurança jurídica tão importante para o empresário brasileiro e capital estrangeiro aportar recursos no nosso país e na infraestrutura. Porque capital e infraestrutura é um capital que retorna em médio e longo prazo. São capitais, né, de volumes absolutamente robusto, alto. Então, do lado do Executivo em Mato Grosso, nós temos nos esforçado para que a relação com os empreendedores ela seja absolutamente republicana, uma relação proativa, cooperativa, cada um cumprindo o seu papel em regras absolutamente claras para que nós possamos ter esse ambiente que conspire, que inspire a realização de negócios no ambiente de confiança. Então, nós vamos continuar, estamos com um programa robusto de infraestrutura. Em 5 anos, nós estamos concluindo lá a pavimentação de 3.500 quilômetros de rodovia. Eu diria seguramente que é o maior programa hoje dos estados brasileiros em curso, todo ele feito com capital próprio do Estado, zero de investimento. Acabamos de assumir uma concessão federal da BR-163, o governo foi lá, comprou de um player privado, porque ela não se mostrou viável, né, sob o aspecto do interesse econômico, então o interesse público prevaleceu, e nós conseguimos assumir, colocar de pé, está em obra, e é um importante eixo logístico rodoviário, porque ela entra pelo Mato Grosso do Sul e sai no Mato Grosso, lá no Pará. Então, nós vamos manter isso, e eu acredito que essa questão da mão de obra, tema aqui, ele será e vai continuar sendo um dos principais problemas para o Brasil continuar crescendo em patamares que nós temos condições de fazer, temos demanda para fazer, mas esse, sem dúvida alguma, será um dos limitadores nos próximos anos. Muito obrigada, governador. Gostei muito da sua fala, e principalmente quando você coloca, porque a gente vê, né, tem tanta gente procurando emprego e, ao mesmo tempo, tem essa escassez de mão de obra, né? Como é que a gente faz para casar as duas pontas? Eu acho que esse é o grande desafio. E também, quando a gente fala infraestrutura, não existe infraestrutura sem governo, né? Então, ver esse comprometimento do seu Estado é sensacional. Muito obrigada. Bom, para continuar, eu vou ainda aqui na linha do segmento público, né? Vou fazer uma pergunta para o deputado Paulo, que tem que sair daqui a pouco, não é isso? Então, vamos lá. Deputado, o senhor enfrentou, né, esse tema quando ocupou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. E agora, como presidente da Frente de Portos e Aeroportos, quais alternativas o senhor enxerga no Legislativo para incentivar essa qualificação que tanto o governador colocou na primeira fala? Bom dia a todos, Márcia, o Beto aqui, nosso governador Mauro Mendes, Sepúlveda, Eduardo, Paulo, todo o painel aqui, a Natália, né? Parabenizar a Natália pelo evento, pela iniciativa. Acho muito importante esse tipo de debate com temas tão relevantes para o mercado e para o país. E essa questão da capacitação é um grande desafio. Eu tive a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, que é responsável, lá em São Paulo, pelas universidades públicas, a USP, Unesp, Unicamp, e também pela maior rede de formação profissional do país, que é o Centro Paula Souza, nossas ETECs e FATECs, as maiores e mais bem avaliadas, né, escolas de formação técnica
do país. E o que a gente percebe, discutindo um pouco essa questão da capacitação, é um desafio do nosso país. Nós, desde cedo, formamos o nosso currículo no ensino fundamental e no médio. Ele não é direcionado ao mercado de trabalho, à inserção no mercado de trabalho. O fato é que hoje o Brasil forma nossas crianças, os nossos jovens, por um mercado de trabalho inexistente. As aptidões necessárias, as exigências são incompatíveis com o currículo. Então, na minha opinião, o que nós precisamos e devemos fazer, e essa é uma tarefa do Congresso, das casas legislativas e dos executivos, é uma reforma profunda no nosso currículo, para que a gente possa, de fato, promover uma formação adequada às necessidades do mercado de trabalho. Senão, a gente continua com esse gap existente hoje, que é o quê? Ter vagas no mercado de trabalho e não ter profissionais capacitados e preparados para ocupar as vagas existentes no mercado de trabalho. Há necessidade, todos nós sabemos, de promover o desenvolvimento econômico, de gerar emprego, de gerar renda, mas fundamental é a gente capacitar e qualificar desde cedo. Então, esse movimento aqui é importante. Eu conheço iniciativas fundamentais de empresas que compõem aqui o Move Infra, na educação básica, desde cedo. Nós temos que trabalhar nessa formação, não é só no ensino superior, acho que desde cedo isso é importante, os cursos profissionalizantes. Nós temos lá, quando nós estávamos à frente da Secretaria, nas FATECs e ETECs, nós temos o maior índice de empregabilidade do Brasil, ou seja, a cada 10 formados, 9 conseguem emprego no primeiro semestre de formado, justamente por conta desse ajuste. Nós fizemos um programa de ouvir o mercado, saber quais os profissionais o mercado necessita, qual tipo de perfil, e agora nós vamos viver com a transição energética, com tudo que nós temos, a regulação do mercado de carbono, a transição energética que nós temos por vir, os profissionais serão outros, né? No setor portuário, esse perfil muda constantemente. As novas tecnologias que são implementadas exigem profissionais com outras habilidades. E se a gente não preparar esses profissionais desde cedo, a gente vai ter uma lacuna, o que vai certamente impedir o nosso desenvolvimento, impedir o nosso crescimento econômico nos patamares que todos nós desejamos. E essa capacitação, no meu ponto de vista, ela não tem que vir apenas tão somente na educação básica, que é um fator importante para as próximas gerações, no pensamento a longo prazo. Mas hoje, quando a gente fala em garantir investimentos para a infraestrutura que são fundamentais para o país, a gente fala em alguns gargalos. Fala na questão, por exemplo, do licenciamento ambiental. É inadmissível, incompatível um país que deseja crescer, se desenvolver e atrair investimentos, um país que, por exemplo, como colocou aqui o ministro, com propriedade, que está fazendo um belo trabalho no sentido de poder desburocratizar a máquina, um país que tem um PAC anunciado de 1,7 trilhão de reais, 1,7 trilhão, ter o gargalo que tem hoje de licenciamento. Como uma empresa, vocês sabem melhor do que eu, para fazer o seu investimento. Tem o dinheiro, quer realizar o investimento, quer executar, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento econômico e fica o quê? Travada em função da burocracia, que atrasa o desenvolvimento do país. E aí a gente entra nessa seara também da questão da capacitação, porque quanto mais capacitados, qualificados, muitas vezes esses impedimentos, essa burocracia, não é por má fé, na maioria absoluta das vezes, na totalidade, é pela ausência de conhecimento. Então, quando a gente tem profissionais capacitados para entender com detalhes o processo de licenciamento, para saber dos reais impactos, a gente ganha celeridade. Então, é muito importante também capacitar os profissionais na área pública para que a gente tenha celeridade nesses processos. E a gente tem bons exemplos de organismos, de órgãos, em parceria com o setor público, com o governo federal, com governos estaduais, com municípios, apoiando. Eu tive o privilégio de ser prefeito 8 anos, e a gente sabe que se a gente não atualizar o funcionário, não capacitar o funcionário, né, na esfera pública, ele acaba ficando atrasado, obsoleto, e não está antenado com as novas realidades. Portanto, a capacitação também é importante. Se a gente pega um outro segmento que é fundamental, uma outra etapa fundamental na concretização de investimentos na área de infraestrutura, a questão de financiamento, dinheiro. A gente tem no setor público, por exemplo, ontem nós fizemos uma reunião aqui com a JAICA, né, Agência
japonesa de desenvolvimento, que faz financiamento para o setor público, para o setor privado. E lá o presidente aqui fez uma exposição ontem no Congresso e conversando, perguntando qual o tempo médio para que um ente público entre a manifestação de vontade para acessar uma linha de financiamento e a efetiva assinatura do financiamento e a liberação de recurso, qual que é o tempo médio que se leva? 36 meses. É feito para não funcionar. Em 36 meses, muitas prioridades mudaram. Um mandatário no Brasil tem 4 anos. Aí, quando sai o financiamento, se libera, assume outro que já tem outra prioridade, é uma descontinuidade. Quem paga o preço, quem paga a conta é a população. Então, é inadmissível, a gente sabe que os órgãos de regulação são fundamentais, sabe que num processo como de obtenção de financiamento, no órgão público, o STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, tem que se manifestar, órgãos do Ministério de Planejamento, que são essenciais, o próprio Legislativo, que o Senado tem que aprovar operações que são feitas de entes públicos com bancos internacionais, mas é inadmissível que a gente leve tanto tempo para viabilizar, por exemplo, as operações de financiamento. A burocracia acaba impedindo o nosso desenvolvimento e fazendo com que a gente deixe de viabilizar investimentos e, consequentemente, deixar de gerar emprego e oportunidades para quem mais precisa. Então, são gargalos importantes e acho que eventos como esse contribuem para que a gente possa avançar na direção de solucionar esses gargalos, até com o apoio da iniciativa privada, do setor privado, que são problemas do setor público, mas com o apoio do setor privado podem ser superados com mais rapidez, com mais facilidade, com mais agilidade, trazendo benefícios para toda a sociedade. Márcia, eu quero me desculpar aqui, porque eu vou ter que encerrar, tem o voo agora, que está saindo lá, agradecer a Natália a oportunidade, desejar um ótimo painel e uma boa discussão a todos aí. Muito obrigado. Bom, vou chegar mais perto aqui de vocês. Queria agradecer a fala, né, do deputado, e eu queria só destacar algumas coisas que ele falou que eu acho bem importante. As FATECs, ETECs e etc., que eu acho que realmente a gente tem que olhar para isso, né, e o grau de... já saiu de uma FATEC, ETEC, você tem uma empregabilidade gigantesca, e eu acho que também essa história da gente ser o nosso pior inimigo. Não dá, né? Assim não dá, a gente não consegue viver assim. E aí, quando a gente fala em financiamento com com taxas de juros tão altas, né, a gente está realmente concorrendo com muita coisa para conseguir implementar projetos tão importantes. Então, muito bom. Agora a gente vai sair então um pouquinho do setor público e eu vou perguntar para o João Alberto Abreu, CEO da Rumo. Tudo bom, João? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho como é que o setor privado está vendo isso daí, né? Então, nessa mesma linha, né, eu gostaria muito que o senhor falasse pela perspectiva do setor privado. Quais os desafios de se encontrar uma mão de obra qualificada para os projetos? E também, qual a estratégia necessária para ampliar essa qualificação e como o setor privado pode ajudar? Obrigado, Márcia. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o governador Mauro Mendes, meus colegas de painel, de secretários. Estou vendo aqui também o secretário Galo. Cumprimentar aqui e a todos presentes. Márcia, eu vou aproveitar, a gente escutou aqui desde a palestra do ministro, todos os comentários aqui feitos pelo governador e também agora pelo Paulinho, e até a sua introdução, vou tentar pegar um pouco de cada um para responder a sua pergunta, partindo da seguinte base, né? Discutir infraestrutura significa discutir justiça social. Porque toda vez que você investe no país, você gera emprego, que é a única forma de você, com dignidade, gerar justiça social, e a partir do momento que esses projetos são executados, você faz com que o país seja mais competitivo. E um país mais competitivo gera mais emprego, exporta mais. Então, discutir infraestrutura, mais uma vez, é uma das formas da gente gerar um país mais justo, do ponto de vista social. Dito isso, e pegando a sua introdução, onde você diz que bater o martelo é interessante, mas também cortar a fitinha é o que de fato vale, para quem está fazendo grandes investimentos e para quem está tomando esse risco,
que eu acho que é o caso aqui da iniciativa privada, quando olhamos a questão de bater o martelo, você está olhando, claro, pegar a fala do governador aqui, segurança jurídica, primeiro ponto, e segundo, estrutura de capital. E aí, governador, só pegando o comentário aqui do ministro, que disse que a taxa de juros está caindo, toda vez que 1 ponto de juros diminui, só para essas 6 empresas aqui do Move Infra, que investem no Brasil e tem já contratado quase 100 bilhões de reais, 1 ponto significa uma economia de 1 bilhão de reais de juros, só para essas companhias, e esse dinheiro que, em vez de ser gasto com pagamento do serviço da dívida, ele se reverte mais uma vez para investimento. Então, esse é o nível de impacto que a queda da taxa de juros traz para o Brasil, falando de perspectiva de investimento. Segurança jurídica, é claro, é um elemento fundamental, e é fundamental porque, de novo, pegando a fala do ministro, o Sepúlveda sabe muito bem isso, para você fazer um projeto portuário, construir um porto, uma companhia tem que planejar, no mínimo, os próximos 5 anos. E para fazer o projeto, governador, que o senhor sabe, acompanha, foi o grande líder desse movimento, que é para fazer uma ferrovia de 700 quilômetros, uma ferrovia com investimento privado, dentro de um marco regulatório inovador no estado do Mato Grosso. E aí, um parêntese, o Brasil tem no Mato Grosso, que exporta quase metade do grão brasileiro, quase mais de 40%, é a 18ª em malha ferroviária no Brasil, quando você compara e faz o ranking dos estados. Então, essa é a necessidade da gente botar aqui, no coração da produção agrícola brasileira, uma infraestrutura mais competitiva. E por isso que estamos construindo uma ferrovia de 700 quilômetros. E aí, esse tipo de projeto, o planejamento são 10 anos. Nós começamos, o senhor sabe, em 2020, e temos que entender o que vai estar acontecendo em 2030, quando nós chegarmos ao destino. Tem captação de recurso durante todo esse período. E a estabilidade jurídica entra exatamente nesse planejamento de longo prazo que é feito para projetos de grande envergadura dentro da infraestrutura. Se nós não tivermos a tranquilidade para entender qual é a estabilidade jurídica para os próximos 10 anos, é muito difícil fazer um planejamento com esse nível de investimento dessa envergadura. Agora, para cortar o laço, entrando aqui na pergunta, você precisa de mão de obra qualificada. Esse é o primeiro ponto, e claro, o prefeito Paulinho aqui, Alexandre, falou com muita propriedade todo o debate sobre licenciamento ambiental. Hoje, no Brasil, existem, só na área de infraestrutura e de energia, mais de 250 bilhões de reais de projetos, boa parte contratados, planejados, esperando licenciamento ambiental. Então, nós estamos falando aqui de 50 vezes o investimento que nós estamos fazendo ali no Mato Grosso. Então, o problema do Brasil, na minha visão, não é projeto, não é oportunidade. O problema do Brasil é conseguir tirar esses projetos, essas oportunidades do papel e executar, e implementar. A gente precisa olhar o que está no pipeline para ser executado, né, e trazer as ferramentas necessárias para a gente colocar lá. Com o que temos hoje, antes desses projetos todos saírem do papel, a gente já tem hoje um gargalo importante, que é a mão de obra qualificada para poder executar. E aí eu concordo com o governador, e aí não só para ficar na menção dos problemas, mas também das soluções, e aproveitando o secretário Paulo, que está aqui pelo Ministério do Desenvolvimento Social, a nossa recomendação, honestamente, é que a gente encontre uma forma de, eu vou usar a palavra, desmamando uma parte da sociedade dos programas sociais. Esses programas sociais são super importantes num determinado momento de insegurança social e até alimentar de muitas pessoas, mas se não encontrarmos uma forma de tirar essas pessoas desse processo da assistência para que eles possam migrar para o mercado de trabalho, por incrível que pareça, os nossos programas sociais serão um bloqueio para o desenvolvimento do país. Porque a gente precisa que essas pessoas, de alguma forma, em algum momento, sejam qualificadas para vir para o mercado de trabalho e que a gente possa contratar essas pessoas. Porque o Brasil tem, hoje, 7,5% de desemprego. Não estamos no país com a fotografia do Mato Grosso, governador, o senhor sabe muito bem, é uma situação muito particular. E onde é que estão essas pessoas? E por que a gente não consegue exercer
os projetos por falta de mão de obra. Então, essa, de fato, é uma recomendação, e as empresas, do ponto de vista privado, precisam, e aqui também, em torno de solução, usar recursos que hoje são, por exemplo, incentivados para a inovação, para que a gente possa investir pesadamente em mão de obra qualificada. Quando nós assinamos uma concessão, como uma das concessões que nós temos, e com a rodovia é muito parecido, existe uma parte da outorga que ela obrigatoriamente é aplicada à inovação de longo prazo. E aí o meu ponto é, a gente está usando uma quantidade de recurso importante, se formos juntar só a Move Infra, nós estamos falando de 100 milhões de reais por ano, com uma obrigatoriedade de colocar em projetos de inovação de longo prazo. Talvez o que a gente precise é usar parte desses recursos, não para um futuro distante, mas para um problema que a gente tem hoje, que é investir também na qualificação da mão de obra. Então, existem formas, existem ideias para que a gente possa resolver esse problema no Brasil e, aí, de novo, usar a infraestrutura para levar a justiça social, que é o que nós todos queremos, no final das contas, quando a gente pensa em Brasil, esse país tão rico, com tantas oportunidades e com um povo tão maravilhoso. A gente quer que ele seja bom para todos. E a infraestrutura, sem dúvida, é uma alavanca para que a gente alcance esse objetivo. Acho que é isso. Obrigada, João. Queria destacar aqui na sua fala, né? Eu acho que assim, a gente sabe que o que dignifica, de fato, é você ter um emprego, você conseguir cuidar da sua família e, a partir daí, você evolui. Então, eu acho que fica muito claro aí que a gente não pode ser o nosso pior inimigo, né? O Brasil não pode ser o pior inimigo dele mesmo. E eu acho que essa sua fala foi muito importante para alertar, né? Porque você não só dignifica, como cria toda uma cadeia aí econômica em torno disso. Muito obrigada. Bom, dando sequência, vamos continuar, então, aqui com o setor privado. Queria perguntar agora para o Sepúlveda. Vamos lá. Eu gostaria, então, voltando aqui para o setor privado, né, falar um pouquinho da qualificação no setor portuário. Até lá fora, eu tive um pouco a oportunidade de conversar com pessoas do setor portuário que falavam um pouquinho até... a gente estava até falando sobre diversidade, né, no setor portuário, como é difícil ainda atrair mulheres para esse setor. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como a Santos Brasil trabalha junto à comunidade na promoção de educação e profissionalização. Bom, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o governador Mauro Campos, meu amigo Beto, Mauro Mendes, o Beto, o Nery, o secretário Paulo. Um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse painel. Esse tema é um tema muito importante, né? A gente vive num mundo que se transforma muito rapidamente, o mundo da armazenagem em nuvem, de IoT, hoje em dia, mais recente, uma preocupação enorme com segurança cibernética, uma conectividade absurda. E o setor infraestrutura, apesar de não estar na ponta da tecnologia, mas usa muito e usufrui muito das oportunidades que a tecnologia traz. E dentro do que tudo que se falou aqui, esse ponto de qualificação de mão de obra é muito importante. E muito mais importante também é a inclusão das comunidades que cercam os projetos de infraestrutura, né? Beto falou muito bem aqui, a infraestrutura inclui, né, traz riqueza para a sociedade como um todo e é indispensável para o desenvolvimento do país. A gente fala muito em educação, eu vou começar pela base. Educação não é somente banco escolar, né? E, no caso da Santos Brasil, especificamente, a gente vive em comunidades carentes, que vivem abaixo da linha de miséria, muitas vezes, que moram em palafitas. E é muito difícil. Então, você tem um sistema escolar muito bom no estado de São Paulo, mas essas pessoas não têm acesso ao sistema escolar porque não tem estrutura familiar. Então, os primeiros projetos que a gente faz são projetos de inclusão, né? E são projetos... A gente aí tem a Academia da Sustentabilidade, onde a gente forma ONGs e OCIPs para trabalharem nas comunidades e darem apoio às famílias para que os jovens possam ter acesso à escola. Esse ano nós temos 58 projetos em andamento, e são projetos, muitas vezes, que começam pelo esporte, pela arte, mas terminam sempre com a estruturação da família. Muitos deles têm estrutura psicológica para a família, tem aula para essas crianças que
estão excluídas dessa festa de tecnologia que a gente vive hoje, não têm acesso porque elas têm que garantir a próxima refeição, vendendo coisas, às vezes, no semáforo. Então, a gente tenta trazer essas famílias, reinseri-las no processo onde esses jovens possam primeiro acessar a rede escolar. Depois tem um segundo passo muito importante, que é da integração desses jovens no mercado de trabalho. E aí a gente tem um projeto muito bonito, já está no seu 16º ano, que é o Formare, onde nós pegamos esse jovem, levamos para dentro da empresa, damos apoio à família para que a família deixe esse jovem à vontade de estudar, passar o dia convivendo no ambiente empresarial, e eles saem com a formação de técnico em logística, em alguma área onde eles têm interesse. E a gente faz uma estatística de 24 meses após a formatura desse grupo, e o número grande é mais ou menos 90% com emprego garantido, acima de 2 salários mínimos nos 24 meses seguintes à sua formatura, né? Mas tem um passo seguinte, né? Tem um passo da inserção desse grupo nesse mundo tecnológico. E aí a gente tem que cuidar disso também. Aí, chamando a atenção a posição do Brasil, o Brasil é posição 65 no PISA, 70 pontos abaixo ali da média da Europa, 100 pontos abaixo da Ásia, com problema seríssimo nos jovens, de uma maneira geral, de lógica e compreensão de leitura. Então, a empresa trabalha, né, com equipe de hunting para pegar os melhores profissionais, para formar, mas a gente tem que criar um grupo homogêneo. E aí, nós temos um grupo, um programa de formação contínua, formação digital, virtual, número mais ou menos para cada 18 meses é a duração desse programa, de 120 mil horas de formação, que é indispensável para que você tenha um grupo homogêneo que consiga conviver nesse mundo tecnológico de hoje, desse mundo digitalizado, e que você consiga competir e aproveitar as oportunidades, né? Eu acho que, hoje em dia, é muito importante que empresa e Estado trabalhem conjuntamente para tirar esse gap que o Brasil tem em relação ao mundo, né? Acho que, por mais que a empresa faça, você não consegue tirar essa carência de conhecimento em matemática, em português, em ciência. E a gente vive competindo com o mundo, né? O governador aqui dirige o Estado, que é a grande estrela do agronegócio, e ela compete com os Estados Unidos, ele compete com os Estados Unidos, com a Austrália. Então, esse gap nosso de conhecimento está no preço do nosso comércio exterior lá. Está lá essa falta de gente. Quando a gente vê, olha, vai para o setor portuário é o único setor do Brasil que tem legislação específica para mão de obra. Então, você só pode requisitar funcionário no órgão gestor de mão de obra. Um órgão extremamente exclusivo. Desconheço uma representante do sexo feminino que trabalha em algum porto nos órgãos gestores de mão de obra, e eles compreendem isso dos terminais de porto público. Essa mão de obra ela representa mais da metade dos funcionários dos portos. Então, o nosso desafio é muito grande, mas onde tem desafio, tem muita oportunidade. A gente tem que olhar para esse gap de 70, 100 pontos do PISA como uma oportunidade de desenvolvimento para um Brasil que hoje é competitivo, mas que pode ser muito mais. Muito legal. Queria destacar aqui da sua fala, acho que a gente está indo num flow bem legal aqui, porque a gente falou em dignificação, né, das pessoas através do trabalho, mas a gente também fala em esperança, né? Você ter essa expectativa de fato, conseguir chegar em outro lugar, né? Conseguir melhorar de vida e etc. E eu acho que a tecnologia ela é sensacional porque ela muda o mundo. Dentro desse mundo tecnológico, tanto faz se você é homem, mulher, verde, azul, amarelo, tanto faz. Porque se você é forte, né? Não sou estivadora forte, mas temos máquinas. Enfim, eu acho que ele traz aí, ao mesmo tempo que ele traz essa democratização, ele pode ser perigoso se a gente não chegar lá muito rápido. Então, obrigada por sua fala e vou dar sequência aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre regulamentação, né? Um pouquinho aqui agora com a ANTAC também, indo nesse mesmo flow. A ANTAC tem
reconhecidamente boas práticas socioambientais, que também é um dos pilares aqui do Move Infra, nos setores aquaviário e portuário. Gostaria que o senhor nos desse um panorama de como a responsabilidade socioambiental tem avançado no setor. Por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Márcia, aqui pela pergunta tão importante. Antes de tudo, agradecer o convite da Move Infra, na figura da Natália Marcaça, e congratular todos os painelistas e presentes em nome do governador Mauro Mendes. É uma alegria estar discutindo esse tema tão importante. Acho que dentro das prioridades da agência, a modernização dos portos é uma dessa. Então, ontem nós estávamos, inclusive, na B3, como o ministro falou, leiloando 5 novas áreas, justamente com o intuito de atender essas necessidades que já foram aqui tão faladas, né, de prover a infraestrutura. Nos últimos anos, os portos têm batido recorde de movimentação de cargas. Esse ano, a gente está prevendo, está estimando, está projetando um novo recorde de movimentação de cargas, embora alguns segmentos, como o de container, vai andar de lado, acho que no final do ano, mas os outros, principalmente grão, aí acho que a Rumo, né, participou dessa logística, teve um papel essencial, vai nos proporcionar um movimento recorde. Hoje, temos uma reunião de diretoria colegiada, eu também não vou poder me estender, Natália, que é de tarde, só que hoje eu já devia estar me preparando ali. E hoje a gente tem dentro da nossa pauta, tem justamente um processo também importante, que é o arrendamento definitivo para o Porto de Itajaí, uma outra prioridade. E dentro da modernização dos portos, ela caminha junto com uma outra prioridade nossa, que é o desenvolvimento sustentável. E dentro do movimento sustentável, para prover uma infraestrutura eficiente do ponto de vista também energético, nós estamos investindo como prioridade nas nossas hidrovias. Então, esse ano nós aprovamos um plano geral de outorgas, o Ministério aprovou, cabe a ANTAC submeter ao Ministério esse plano, foi aprovado, estabelecendo já 6 eixos prioritários. 4 já estão em andamentos. Então, hidrovia do Rio Madeira, hidrovia do Rio Paraguai, a infraestrutura de acesso à foz do Rio Amazonas, que é conhecida como Barra Norte, também já estamos recebendo um projeto agora em janeiro, vai ser um projeto que foi elaborado até pela ATP, vai ser uma doação. No caso da hidrovia do Rio Paraguai, já fizemos um chamamento público para receber projetos de interessados e estamos tendo um cuidado, já a partir de um grupo de trabalho formado, de já especificar qual é o nível de detalhe, relacionar especificações técnicas para que esses projetos, ao serem incorporados e internalizados por nós, eles já possam ser feitos de uma maneira que nós, de fato, vamos ganhar tempo. E também, um outro projeto importantíssimo é a implantação da hidrovia Uruguai-Brasil, que liga a Lagoa Mirim a Lagoa dos Patos. Esse ano também tivemos um novo passo importante, que foi o lançamento do edital do DENIT. Para que essa hidrovia ela possa ser realmente viável economicamente, precisa que primeiro o DENIT faça a implantação do canal de acesso aquaviário. Depois, com as dragagens de manutenção, o volume de carga esperado ele vai ser suficiente para viabilizar economicamente esse modal. Então, estou falando aqui de iniciativas concretas, né? Fez 3 anos que assumi a diretoria-geral da ANTAC esse ano, e não havíamos, há 3 anos atrás, nenhuma ação efetiva. Não estou querendo dizer que houve a partir da minha entrada. Estou dizendo que assim, o Estado está se organizando para isso, é uma prioridade do Ministério, e a agência criamos uma secretaria dedicada ao desenvolvimento dos estudos hidroviários, o Bruno Pinheiro até o secretário especial, que estamos já transformando ela numa superintendência, dependíamos de uma reestruturação, isso vai ser feito. Estou trazendo aqui esses elementos para dizer o quanto essa pauta é importante. Inclusive, ainda dentro da modernização portuária, cada vez mais as modelagens vão estar aderentes às necessidades de descarbonização. Então, a própria Santos Brasil já está investindo em equipamentos eletrificados, e isso vai estar cada vez mais presente nas nossas modelagens. E a ANTAC também, dentro desse compromisso com a pauta de sustentabilidade, ela foi precursora no desenvolvimento do IDA, que é o Índice de Desempenho Ambiental, que a partir dali foi utilizado, inclusive, como benchmarking para outras agências. E por meio desse índice, a gente consegue perceber como o setor foi evoluindo e foi se aprimorando nas melhores práticas ambientais. Nós realizamos um evento anual, que é o Prêmio ANTAC, em que a gente reconhece as melhores práticas, por meio do IDA, por meio dessa agenda ESG, que ela está totalmente incorporada dentro do IDA,
Mas o IDA, como tudo aquilo na vida, ele precisa de evolução, ele precisa de se adequar à realidade que é tão... Que mudamos ali toda hora. Então, o IDA atualmente está em fase de revisão, então a participação do setor regulado é importantíssimo para que ele esteja cada vez mais aderente àquilo que a gente espera, que é, de fato, induzir o mercado para estar cada vez mais comprometido e alinhado e realmente concretizando as melhores práticas ambientais. E a agência também ela tem uma agenda ambiental, por meio da qual também procuramos ali estar direcionando as nossas ações e priorizando aquilo que é sustentável. Temos uma unidade dedicada também à pauta da sustentabilidade e dentro da agenda ambiental, ano passado tivemos uma entrega importante, que foi um trabalho, um levantamento que buscou identificar quais eram os impactos das mudanças climáticas nos portos brasileiros. É um trabalho que foi concluído, um trabalho que já foi muito reverberado. E esse ano nós temos 3 trabalhos importantíssimos. O primeiro é avaliar como é que os nossos portos estão preparados para a transição energética. Também vim agora há pouco da COP, governador. E a gente chegou num ponto que o Brasil está muito bem posicionado, isso não tem dúvida nenhuma, né? O posicionamento está feito. Agora o que a gente precisa é tirar o posicionamento do papel e realmente colocar o Brasil como um protagonista dentro desse cenário de produção de hidrogênio verde, de descarbonização e aproveitar todo o potencial que é um consenso entre nós. E isso é importante porque a gente vai ficar para trás. E dentro disso, dentro dessa ótica, a ANTAC está tentando endereçar esse estudo justamente para fazer esse diagnóstico, ver como é que os nossos portos, como é que as nossas empresas de navegação estão preparadas para a transição energética. Então, os nossos portos estão preparados para receber as embarcações que vão trafegar com combustíveis menos poluentes. Então, isso é um ponto a ser endereçado e desde já. Nós não podemos esperar a pauta está colocada para a gente começar a pensar nisso. Como aqui foi dito pelo CEO da Rumo, isso é um cenário que o setor privado precisa de planejamento de longo prazo. E para a transição energética é importante esse comprometimento, essa aliança entre setor privado e público, sempre. Não adianta só o setor público aqui estabelecer diretrizes se o setor privado não as incorporá-las de fato e não estiver comprometido com aquelas metas que precisam ser estabelecidas. É um ponto inicial, né? A gente ter metas estabelecidas de redução de carbono para o setor privado. E dentro desse diagnóstico, a gente vai enfrentar também, vai avaliar como é que os nossos portos estão preparados para atender a implantação dos parques eólicos offshore, que é outro tema importantíssimo da transição energética. E paralelo a isso, também vai ser necessário avaliar como é que cada porto está fazendo o seu inventário de emissões de carbono. Então, isso é outro ponto que está comprometido. Como é que está a implantação dos sistemas de onshore power supply, também é outro ponto importantíssimo. E em paralelo dessa agenda, é um outro item da agenda ambiental, a ANTAC também ela tem aqui, nós temos o desafio de também prover um inventário de emissões de carbono para o setor. E esse trabalho vai ser importante, que ele já vai dar diretrizes, já vai mostrar, talvez, o que a gente precisa fazer em termos de regulação, dando um spoiler já desse trabalho, que vai ser esse segundo eixo, esse relatório de levantamento, em janeiro, talvez a gente já consiga, eu estava conversando ontem com o superintendente, o Bruno, quer dizer, o futuro superintendente, atual secretário especial, para que nós, em janeiro, talvez final de janeiro, a gente já consiga aprovar esse relatório de diagnóstico e depois entraríamos no eixo 3, que é pegar estudos de caso, aprofundar essa avaliação e, a partir desse estudo de caso, selecionarmos alguns terminais públicos e privados, já sair com guia de recomendação dessa transição energética. Isso tudo vai ser importantíssimo para esse inventário que a gente quer fazer de emissão de carbonos e, a partir dali, poder realmente monitorar como o setor está efetivamente se comportando. Enfim, eu acho que para concluir aqui, um outro trabalho também que está dentro da nossa agenda ambiental, prioritário, é saber como o setor se prepara também para melhorar, para incrementar a relação porto-cidade, para que os nossos portos passem a exercê-la, não de maneira, talvez, intuitiva, improvisada, mas para que cada porto tenha, de fato, o seu plano, um planejamento voltado a melhorar e aliado, claro, dentro de uma política pública. Outra prioridade, e isso aí já envolve as questões socioambientais, um baita desafio para a agência, é o transporte de passageiros, principalmente na região norte, mas eu acredito que, tanto com a Secretaria Nacional de Hidrovias que vai ser criada, e uma integração maior, inclusive, com outras secretarias, desenvolvimento social, a gente vai poder avançar melhor nessa pauta. Ela não envolve só regulação, ela depende de políticas públicas muito consistentes para que, realmente, essa população, geralmente,
mais carente ela tenha, de fato, um transporte aquaviário que atenda às suas necessidades. Então, eram essas palavras aqui que eu queria deixar e agradecer mais uma vez o Movinfra pelo convite. Eduardo, muito obrigada. Eu acho que você trouxe uma coisa tão legal, né, que eu acho que assim, o Brasil está bem posicionado em relação a essa pauta de sustentabilidade, enfim, mas a gente não pode ser eternamente, né, esperando isso acontecer. A gente tem que colocar em prática. E aí, quando você coloca, acho que tantas coisas diferentes, né, que vão acontecer, hidrovias, etc., que a gente talvez não tenha feito tanto quanto deveria no passado, também é uma mão de obra diferente. A gente está falando, eu acho que assim, para todo mundo que está ouvindo, né, eu estou ouvindo um monte de oportunidade aqui. Então, eu acho que é um pouquinho por aí. Precisa ir. Perfeito. Eu acho que a gente está indo num ritmo bem legal aqui, uma fala se conectando à outra. Gente, dando sequência, então a gente já falou do I, né? Vamos falar do S de I, né? Vamos falar do S agora, um pouquinho mais. A gente já conseguiu falar um pouquinho, mas a gente pode ir adiante agora com o Paulo Penha Lima. Cadê o Paulo? Opa, já está mais pertinho. Então, como que o Ministério atua em políticas de capacitação e empreendedorismo? A gente ouviu tanta oportunidade aqui. Eu vou sair daqui super animada hoje. Já estou animadíssima, pensando em 1000 coisas que o InfraWoman, junto com o Move Infra, pode fazer. E aí eu queria saber como o Sistema Único de Assistência Social tem contribuído para esse avanço na qualificação de mão de obra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer em nome do ministro Wellington o convite pelo Movinfra, né, para participar desse evento, desse painel. Cumprimentar aqui o governador, João Sepúlveda, correto? Os demais saíram, infelizmente, né, com outros compromissos. E dizer que o trabalho que nós estamos realizando lá no Ministério é bastante intenso, né? Como vocês sabem, o público-alvo do Ministério é o pessoal do Cadastro Único, né? E dentro do Cadastro Único nós temos as pessoas assistidas pelo Bolsa Família, né? Então, hoje os números são bastante elevados. Temos quase 97 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único e 56 milhões de pessoas assistidas pelo Bolsa Família. Ou seja, é um baita desafio para a gente transferir esse pessoal para o mercado, para o mundo do trabalho, né? E em função disso é que o ministro Wellington, desde o início do seu mandato, vem falando que a gente precisa trabalhar para trocar o cartão do Bolsa Família pela carteira de trabalho, né? E é isso, efetivamente, que a gente está fazendo lá no Ministério, né? Coube a nossa Secretaria de Inclusão Econômica a enfrentar, né, esse desafio. E nós estamos trabalhando em 3 eixos, né? O eixo da promoção do emprego, do fomento ao empreendedorismo e a capacitação para emprego e empreendedorismo, né? E, dessa forma, nós já fizemos 65 instrumentos de parceria com estados, municípios, institutos federais de educação, universidades, tem até Câmara de Dirigentes Logística, gente, né? E as empresas também, né? Até saudar aqui o governador, porque nós assinamos um protocolo de intenções com o governo do Mato Grosso neste ano, né, para fomentar o emprego. E, nesse sentido, né, o que a gente tem verificado que há uma receptividade muito grande pelo nosso trabalho, né? Em função, e a gente não tem feito publicidade ostensiva, né? Então, voltando um pouquinho, além desses 65 já instrumentos assinados, tem mais 15 a serem assinados, estão em processo de conclusão para assinatura, né? E a reciprocidade é muito grande das empresas, porque nós temos sendo procurado pelas empresas para assinar esses protocolos, para assinar esses instrumentos de parceria, para fomentar justamente os 3 eixos de trabalho da nossa secretaria. Para vocês terem ideia, recentemente um supermercado regional de Minas Gerais nos procurou para estabelecer essa parceria e, a exemplo dos outros, ofertar vagas de qualificação e de emprego.
Então, o Ministério está trabalhando, está com a palavra da moda, né, hub, né, está sendo um hub, né, e uma possibilidade de coordenação entre a qualificação e a geração de emprego, né. E o mais interessante também é que essa atuação ela tem tido esses efeitos, né, e para dar um exemplo, né, nós recentemente assinamos uma parceria com a Amazon, onde ela ofertou 1.000 vagas de qualificação de mão de obra, especificamente para mulheres, tá certo, em cloud computing. E também estamos em fase de assinatura com o SESI para gerar 20 mil vagas de qualificação. Na verdade, esse trabalho com o SESI é uma complementação, né, da formação das pessoas, é um trabalho de educação de jovens e adultos com qualificação. Então, além das pessoas puderem completar o ensino fundamental e o ensino médio, elas vão sair qualificadas, né? E, dentre essas possibilidades de emprego, né, em função da qualificação, vão ter tem cursos de instalação elétrica, hidráulica, edificação predial, desenho de edificação predial, eletromecânica para veículos automotores, certo? Além disso, nós temos o próprio cadastro único, né? Nós temos 19% das pessoas ali inscritas têm ensino fundamental completo, 5% ensino médio e 1% com ensino superior. Ensino superior e com especialização, com mestrado, com doutorado, né? Para vocês terem ideia, tem até engenheiro dentro desse cadastro. Então, às vezes, o que falta é uma oportunidade de trazer essa pessoa para o mercado de trabalho de fato, né? E, então, o que a gente está fazendo é se tornar esse hub de coordenação, né, para atrair as empresas, para colocar essas ofertas de trabalho para o nosso público-alvo do cadastro único, e a gente colabora isso de forma bastante efetiva. Por quê? Porque a gente pode gerar as listas, né, com as pessoas do cadastro único que se sentem motivadas a pleitear, né, a ser inseridas por conta no mercado de trabalho por conta dessas vagas ofertadas, né? E a gente tem feito um trabalho bastante significativo. Até a nossa ouvidoria deixou de ser uma ouvidoria passiva, de receber reclamação. Ela é uma ouvidoria ativa. Ela ajuda a gente a pegar essas listas e depurar essas listas de possibilidades de pessoas para serem inseridas no mercado de trabalho. Então, as empresas têm um custo menor com o recrutamento dessas pessoas, porque elas já recebem uma lista depurada. Enfim, é esse trabalho que nós estamos fazendo lá. Nós estamos inseridos também na Qualifica PAC, né, que está se iniciando os trabalhos, e o que a gente espera é que esse trabalho se torne mais efetivo do que já está sendo, né? Eu já acho que nesse ano a gente já conseguiu mais ou menos, grosso modo, tá, pessoal, uns 10 mil empregos. Tá? Então, assim, a gente tem se dedicado desde o início do ano, independentemente do PAC, e, graças a Deus, nós estamos tendo sucesso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Paulo, pela sua fala. Eu acho que assim, o que é interessante, a gente tem uma grande oportunidade mesmo de trocar esse cartão, né, Bolsa Família, pelo, de repente, a carteira de trabalho, porque, afinal, é o que dignifica, é o que consegue fazer movimentar a economia. Eu vejo essa empolgação na sua fala para a gente conseguir chegar nesse ponto, né? O Wellington é maravilhoso. Eu sei que ele está fazendo um excelente trabalho. Bom, dito isso, eu não sei se temos tempo para perguntas ou não. Acabou, né? Gente, acabou a brincadeira. Só que não. Eu acho que a gente deixou aqui várias mensagens importantes. Eu queria agradecer muitíssimo a todos. Eu acho que foram muito generosos aí em expor, né, cada um dos pontos. E agradecer mais uma vez a Movinfra, a Natália, em especial, por esse momento. Então, aproveitem o dia. Muito obrigada.